E aí galera, beleza? Meu nome é Vinícius Cano, eu sou o pai dos FIIs e eu criei este canal para te ajudar a investir em fundos imobiliários. No vídeo de hoje eu vou falar sobre três fundos imobiliários que pagam mais do que 1% de dividendos ao mês, se olhado aí o histórico dos últimos 12 meses, fechado? Antes de eu falar aqui dos três fundos imobiliários que pagam mais do que 1% de dividendos, eu preciso te explicar o que é um fundo imobiliário. Um fundo imobiliário nada mais é do que um fundo de investimento imobiliário, ou seja, um fundo de investimentos focado ali no setor imobiliário. Mas o que isso quer dizer na prática, fora as nomenclaturas? Isso quer dizer que várias pessoas se juntam para comprar um imóvel ou vários imóveis, tá? Só que, como a gente tem o auxílio da tecnologia hoje em dia, a gente não precisa conhecer essas pessoas para se juntar e comprar um imóvel. Na verdade, a gente faz isso por meio de um código que é negociado na Bolsa de Valores. Quando eu falar dos fundos imobiliários aqui, eu vou citar o código de negócio deles lá no Home Broker, tá? Que é ali o que a corretora utiliza para a gente conseguir comprar um fundo imobiliário, uma ação, um ETF e assim por diante, tá? Então, um fundo imobiliário é uma junção de várias pessoas que compram cada uma fração de um imóvel e aí quando essas frações se juntam, elas são donas de um imóvel como um todo ali, tá bom? Para a gente começar aqui a falar dos fundos imobiliários, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, porque eu sempre posto aqui vídeos com dicas sobre fundos imobiliários. Então, para você não perder essas dicas, eu gostaria que você se inscrevesse. E vamos lá para o primeiro fundo imobiliário que paga mais do que 1% de dividendos ao mês. O fundo imobiliário que eu estou falando aqui é o REC-R11. O REC-R11 ele é um fundo imobiliário que hoje está cotado a R$ 81,82. Ele está pagando dividend yield de mais de 14%, aí quase chegando em 15%, ou seja, nos últimos 12 meses ele pagou mais do que 1% ao mês. E nos últimos 12 meses ele também caiu aí cerca de 17%. Ele tem um preço sobre valor patrimonial de 0,86, ou seja, está descontado aí frente ao seu valor patrimonial e ele tem mais de 183 mil cotistas, tá bom? O REC-R11 ele é um fundo imobiliário de papel, ou seja, ele investe ali em certificados de recebíveis imobiliários e é importante que você estude esse fundo antes de investir. Eu não estou aqui passando uma recomendação de investimento. Na verdade, eu estou aqui só expressando alguns fundos imobiliários que eu tenho no meu radar que estão pagando mais de 1% de dividendos. Mas é importante que você olhe no detalhe o que cada fundo faz, beleza? Outro fundo que está pagando aí mais de 1% de dividendos ao mês é o ALZR11. O ALZR11 hoje está cotado a R$ 111,78. Nos últimos 12 meses ele pagou mais de 12% de dividend yield, tá? Ou seja, mais de 1% ao mês. E nos últimos 12 meses ele também subiu mais de 2%, tá? O preço sobre valor patrimonial dele é de 1,05, ou seja, ele está aí um pouquinho mais caro do que o preço justo dele, mas eu entendo que isso é porque ele é um bom fundo imobiliário que tem uma boa gestão e está pagando altos dividendos, tá bom? Ele tem mais de 119 mil cotistas que são investidores dele, tá? O que a gente pode observar sobre a LZR11? Ele é um fundo imobiliário de logística, é bastante antigo já no mercado, é bastante conhecido também e ele tem contratos com grandes empresas, inclusive a Fenza, que é a distribuidora da Coca-Cola aqui no Brasil. Então é um fundo imobiliário bastante confiável, tá? O terceiro e último fundo imobiliário que eu vejo que está pagando mais de 1% de dividendos ao ano e que vale a pena a gente estudar é o MXRF11. O MXRF11 hoje está cotado a R$ 10,24. Tem pago um dividend yield de mais de 12% ao ano, ou seja, mais de 1% ao mês. Ele teve uma valorização de 12% aí nos últimos 12 meses
ele está com um preço sobre valor patrimonial de 1,01, então está com um preço bastante justo aí, se olhar do seu valor patrimonial, e ele tem mais de 777 mil cotistas. O MXRF11 ele é um fundo imobiliário bastante conhecido, inclusive ele é o fundo imobiliário que tem o maior número de cotistas da Bolsa. É um fundo imobiliário que com certeza é bem aceito aí pelos investidores. E ele também é um fundo imobiliário de papel, assim como o REC-R11, tá bom? Ele é bastante conhecido, além dessa situação, também por ser um fundo imobiliário que tem o valor nominal ali bastante baixo, na casa dos R$ 10. Ele é um fundo imobiliário base 10, que a gente chama popularmente, e ele é um fundo imobiliário que é muito utilizado de troco para os cotistas. Então, o que acontece? Um cotista vai lá e um investidor, né, vai lá e investe R$ 1.000, é o aporte mensal dele. Ele compra lá alguns fundos imobiliários e isso dá o total de R$ 970. Com R$ 30 ele não consegue comprar muita coisa, ele não consegue comprar outros fundos imobiliários que são mais caros. Então o que ele acaba fazendo é comprar uma cota aí do MXRF11. Então por isso que ele é chamado como um fundo de troco. Justamente porque ele tem ali no seu preço uma quantia pequena, tá bom? Isso não quer dizer que ele está barato, tá? Ele tem um preço, um valor nominal baixo, não quer dizer que ele está barato. A gente sempre compara o preço dele junto com o patrimônio e com a quantidade de cotas emitidas, tá? Então, o MXRF11 é um fundo imobiliário com o valor de cota baixo, mas isso não quer dizer que ele esteja barato, fechado? Se você investe em algum desses fundos imobiliários, eu gostaria que você deixasse aqui nos comentários, tá? Se você tiver alguma sugestão de vídeo, também deixa aqui que eu respondo todo mundo, fechado? Esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado e até a próxima.